Boa noite a todos. Eu cheguei aqui, tinha bem pouca gente, vi alguns rostos bem jovens, e eu não conheço. Alguns se apresentaram e diziam, eu sou filho de fulana, de ciclana, não é? E são anos que a gente não passou juntos. E alguns rostos mais desgastados, alguns carcomidos pelos anos, são estes de quem a gente guarda carinho, porque foram tempos em que nós vivemos juntos na década de 90. E é muito bom vê-los outra vez. Quando chegamos de carro aqui na frente, a Zili viu um casal e disse, nossa, como eles estão velhinhos. Como se nós não estivéssemos. Naquela época eu quase não tinha cabelo branco, eu não sei se vocês se lembram, eu não tinha. Vocês neste ano, quando celebram 100 anos de organização de igreja, e vocês devem ter cantado muita ação de graças, muitos louvores, muita gratidão a Deus por 100 anos de organização de igreja. E muitas coisas bonitas foram ditas, muitas lembranças foram trazidas à tona. E hoje eu vou cortar essa mamata. Eu disse ao seu pastor que hoje eu vou confrontá-los. Eu vou confrontar Deus com vocês, eu vou comparar Deus com vocês. Nos anos 93, 4 e 5, eu gastei boa parte, e quem foi aluno meu da escola dominical, quem se lembra? Eu ensinava muita coisa que pisava no calo de vocês, não é, Flavinha? Eu ensinei muita coisa do governo soberano de Deus, do absoluto governo de Deus. Isso causava um mal-estar nas pessoas. Sabem, quando vocês ouvem falar da soberania de Deus sobre os astros, sobre os trilhões de estrelas, bilhões de constelações e galáxias, vocês não imaginam o tamanho desse universo. E quando vocês ouvem que Deus de vocês tem controle sobre isso tudo, tem domínio sobre isso tudo, vocês falam, uau, que Deus grande é o nosso. E vocês se alegram no fato de Deus ser tão grande que controla todas as coisas. Todavia, quando a soberania divina atinge a sua casa, quando Deus tira alguém da sua família, soberanamente, quando Deus abate alguém com enfermidade, quando Deus faz uma série de coisas tristes, ou quando Deus resolve salvar uns da família e outros não, quando Deus mostra a sua graça a uns e a outros não, vocês chiam. Vocês não gostam da interferência de Deus na vida de vocês. Isto é o que acontece na igreja evangélica quase que geral. As pessoas não gostam da intromissão divina na vida deles. E eu peço que vocês abram a Bíblia, se vocês trouxeram, né? Se vocês não trouxeram, pode abrir o celular, que geralmente tem Bíblia lá. Capítulo 9 de Romanos, o capítulo terrível da Escritura, que muita gente não gosta de ouvir. Eu vou ler vários versos, mas eu vou apenas enfatizar uma pergunta e tentar respondê-la de vários modos. Eu começo, por exemplo, no capítulo 9, a partir do verso 31. Perdão, 11. Daqui a pouco eu vou estar com a Bíblia assim, para enxergar. Havia 2 caras que estavam no ventre da mesma mãe, filhos de neto de Abraão, Esaú e Jacó. E olha o que fala deles aqui, no verso 11. E ainda os 2 não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse,
não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a Rebeca: o mais velho, o Esaú, será servo do mais moço, Jacó. Como está escrito: amei Jacó, porém eu odiei a Esaú. Então Paulo, olhando para os seus objetores, pergunta assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus pelo fato dele amar um e odiar outro? Não, de modo nenhum, ele diz, está no texto aí. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem se esforça, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? E agora vem a pergunta que eu vou responder de várias maneiras para vocês nesta noite. A pergunta no verso 20. Você não gostou de ler esse troço, né? É meio duro, é meio complicado. A pergunta é: quem és tu, ó homem? Homem que é ser humano, não é macho. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí fala: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória de antemão preparou, os quais somos nós, a quem Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Essa perguntinha desaforada: quem és tu, homem? E eu vou respondê-la de várias maneiras. Primeira: quem és tu, homem? Tu és criatura, não passas disso. Ainda que eu te tenha criado à minha imagem e semelhança, tu não passas de criatura. Tu fostes feito por mim, tu não existirias sem mim. Não te esqueças da tua posição de criatura. Tu não és criador. Tu vais prestar contas a mim de tudo o que falas contra mim, mas eu não vou prestar contas nenhuma a ti. Mesmo quando tu eras perfeito lá no Éden, sem pecado, tu eras mutável e tu foste amaldiçoado por causa do teu pecado. Quem és tu, homem? Primeiro, tu és criatura, não te esqueças disto. Eu estou falando a mulheres e a homens que têm problema de soberba e que querem enfrentar Deus criticando nas coisas que Ele faz e no modus operandi dEle. Quem és tu, homem? Tu és pequeno. Se és criatura, tu és finito. A pequenez tua te humilha, e a pequenez devia botar um fim nas tuas pretensões de coisas grandes. A tua pequenez deveria colocar-te em teu devido lugar. É como se Deus houvesse dito: entretanto, se queres discutir comigo, olha para o teu tamanho e vê se podes te opor a mim. Antes de olhares para mim com soberba, olha para ti, olha para a tua insignificância diante de mim. Esse é o desafio de Deus para aqueles que não se conformam com as coisas que Deus faz. Terceira vez a pergunta: quem és tu, homem? Tu és impotente.
Se tu és criatura, tu és pequeno, e se és pequeno, és limitado, e se és limitado, tu és impotente. Tu não podes fazer nada por ti mesmo, se não és capaz de levantar um dedo sem a minha providência. Não és capaz de fazer nada sem mim, a não ser que eu te ajude. Tu não tens poder para competir comigo. O Criador tem direito de falar do seu poder, mas tu não tens porque tu és criatura. A nossa criaturabilidade nos limita tremendamente. Quem és tu, homem? Tu és dependente. Quando nasceste, tiveram que cuidar de ti. Não sabias fazer nada. Vocês não se lembram disso, né? Todo mundo tinha que limpar você de frente e de trás. Tinha que dar banho em você, nas suas necessidades. Tu não sabias falar. Tu não sabias tomar conta de ti mesmo, tu não sabias te limpar e nem te banhar, tu não sabias preparar a tua própria comida, tu não sabias pôr a tua própria roupa, tu eras dependente completamente. Algumas dessas coisas vocês se lembram. Essa situação de dependência não era característica somente da tua infância. Ainda hoje tu depende de todos e sobretudo de mim, diz Deus. Tu pedes orientação aos teus companheiros, à tua esposa. E quando não obtens resposta nenhuma deles, em última instância, aí tu vens a mim e apelas a mim. Quando nenhum homem ajuda você, você fala: ó Senhor, tem compaixão de mim. Ó Senhor, me ajuda. Ainda que me odeies, e muitos homens odeiam a Deus. Se vocês não forem objeto da graça divina, vocês odeiam a Deus. Ainda que me odeies, tu dependes de mim. E isso te faz sofrer, porque tu és soberbo. Se queres sabedoria, dependes de mim. Se queres ser liberto de pecado, dependes de mim. Se queres ser santo, dependes de mim. Se queres ir para a glória, dependes de mim. Por que então me questionas? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem és tu, homem? Tu és ignorante. Vocês não estão gostando dessas respostas, né? Que se lasquem. É assim que nós somos, esse é um retrato de quem nós somos. Tu não és qualificado para entender matéria alguma se alguém não te explicar. Tu precisas aprender tudo desde a tua infância tenra da tua existência. Tu és ignorante. Não sabes nada por ti mesmo, tu não és capaz de entender a matéria de que estamos tratando agora. Nós sempre precisamos de professores, nós sempre precisamos de auxiliadores. Não há como escapar disto. Além do mais, quando começas a entender alguma coisa, não és capaz de ir muito além. As tuas faculdades cognitivas são muito limitadas. Tu dependes de todos que estão ao teu redor para o entendimento do mundo, para ter uma cosmovisão cristã. Quem és tu, homem? Isso que dói mais, tu és perverso. Veja o que a Escritura diz de você e de mim. Lá o tio Isaías, no capítulo 29, só escuta, diz o seguinte: que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. A inquirição que Paulo faz: quem és tu, homem,
lembra o texto que eu acabei de ler de Isaías, que fala da perversidade dos judeus, que pensavam de si mesmos na mais alta conta, pensavam de si mesmos mais do que era conveniente. Entretanto, Deus disse que eles não passavam de barro e que não deveriam pôr em questão as obras de Deus. E Deus diz: nem todas as tuas limitações provindas do fato de seres criatura, além disso tu és perverso. Tu não te contentas com o que recebes de mim, com o que eu faço. Tu não te agradas do que tu vês. Tu te rebelas contra mim, tu emites julgamento contra mim. Quem te deu prerrogativas para te insurgires contra mim? Quem te deu autoridade para questionares o que eu faço? Mesmo que tu fosses o mais preparado dos homens, homem cheio de conhecimento e inteligência, homem qualificado para investigar as coisas, que direito tu tens de replicar contra mim? Essa expressão, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Numa tradução antiga assim, quem és tu, homem, para a Deus replicares? Tu podes argumentar contra uma criatura como tu, mas não podes argumentar comigo. Eu sou o Criador, tu não passas de um caco de barro no meio de outros cacos. Tu és uma peça de barro que eu fiz, mas uma peça viva, porque eu coloquei vida em ti. No entanto, ainda continuas a ser barro, e para o barro tu voltarás. Não tem como escapar. Paulo retirou do profeta Jeremias a seguinte expressão, veja só. Jeremias 18, 1-4 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci, disse Jeremias, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, mexendo com o barro. É como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A ideia é: não argumentes comigo sobre o que eu faço e sobre o material que eu usei para te formar. Porque Deus tem direito de fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra. Está na Bíblia que nós lemos agora há pouco. Eu faço o que eu quero do que é meu. E você não tem nada que me questionar no que eu faço. Quem és tu, homem? Isso aqui ainda é mais feio. Tu és verme. Verme. Uma das afirmações mais tristes de Deus sobre a raça humana caída é encontrada no livro de Jó. Diz em Jó 25, 5-7. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho. Eis que as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, ou seja, é o filho do homem que é verme. Por causa da maldição divina vinda sobre o ser humano após a queda, Deus amaldiçoou tudo que contornava o homem. As estrelas do céu, a lua, tudo veio ser afetado pela queda. E aí ele pergunta: se eu amaldiçoei as estrelas, os sóis, as luas, por que eu não faria isso contigo? Porque tu és o causador de todas as coisas más. Originalmente as coisas da criação, como as estrelas que estão tão distantes de nós, não eram impuras. Entretanto, todas elas se tornaram impuras por causa da justiça retributiva de Deus.
em virtude do pecado dos homens, ainda no tempo do jardim. Por isso, nem as criaturas mais nobres escaparam da manifestação da ira divina. A ideia de ser verme aponta para a imundície nossa. O próprio Redentor, escuta esta, o Redentor dos filhos de Deus, Jesus Cristo, disse de si mesmo que ele não passava de verme. E ele não fez nada errado. Ele padeceu todas as penalidades dos pecados nossos. Ele levou sobre si e foi visto como verme. Escuta o que é dito dele no Salmo 22, 6. Mas, é o Messias falando, mas eu sou verme e não homem. Eu sou o opróbrio dos homens e eu sou o desprezado do povo. Ele foi abandonado de Deus, ele foi abandonado dos homens, ele foi desprezado de todos os homens. Não fizemos dele caso. O Salmo 22 é tremendamente messiânico. E ele revela uma das facetas mais tristes do Redentor, enquanto ele viveu no estado de humilhação. Ele foi tratado como um verme, ainda que tivesse sido limpo, sem mácula qualquer. Por isso, Paulo diz que Jesus Cristo, o justo, foi tratado como injusto para nos conduzir a Deus. Para que pudéssemos ser tratados com delicadeza, amor e compaixão. O Redentor teve que ser tratado como um verme. Nesta existência, sua vida foi a como de um réptil, como de um filho do homem maldito de Deus, porque ele foi maldito quando foi pendurado no madeiro. Então vem o resto da pergunta. Quem és tu, ó homem, para fazer o quê? Para discutires com Deus. Por causa da tua criaturabilidade, ou seja, da capacidade de criatura que você tem, tu não tens o direito de discutires comigo. Eu sou Deus e tu és homem. Tu não tens o direito de me desafiar. Tu não tens o direito de questionar as minhas decisões e o meu modus operandi. Tu não tens capacidade de argumentar comigo, tua mente é pequena e não consegues ver claramente as coisas que acontecem no mundo. És muito míope por causa dos teus pecados e não consegue enxergar as coisas de perto, muito menos de longe. Tu não tens capacidade de discutir isso comigo porque a tua capacidade de ver é pequena. Além da tua miopia, tu és hipermétrope. Coisas causadas pelo pecado. Tu não enxergas as coisas. Tu não podes discutir comigo. Quem és tu, homem, para objetar ao Criador? Veja o 9 de Romanos que nós lemos, verso 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Se você tem defeito na vida, você sofre muito, você passa por grandes coisas, você pergunta: por que eu, Senhor? O que foi que eu fiz? Por que tu me fizeste desse jeito? Poucas pessoas escapam de fazer perguntas como essas. Em 1501, Michelangelo foi comissionado para esculpir uma grande estátua de Davi, e eu vi essa estátua há alguns anos atrás. Àquela altura, ele tinha somente um grande bloco de mármore que estava abandonado, um bloco da qual a maioria dos artistas diria: quem precisa desse pedaço de pedra? E esse pedaço de pedra foi chamado de gigante, tão grande ele era. Tinha cerca de 5,5 metros e pesava toneladas. A maioria dos artistas usaria essa pedra para colocar em sepulcros, nos cemitérios. Todavia, Michelangelo teve olhos bem abertos para fazer
dessa pedra crua uma bela estátua. Essa estátua até hoje é considerada uma das mais belas peças feitas pelo homem. Então Deus diz ao seu interlocutor: tu és barro bruto, ou tu és pedra bruta. Tu não eras nada além de pó, mas eu tomei do barro e fiz a minha obra-prima, o ser humano. Eu te moldei a minha imagem e semelhança. Por que te rebelas então contra mim, quando foi eu quem te moldou? Porque tu questionas o que eu faço? Porque não te contentas com quem tu és? Por que me julgas sempre quando tu te olhas no espelho? Você nunca falou isso com Deus, não? Nós somos apenas criaturas com mentes finitas e estamos nos metendo a resolver coisas que pertencem ao Criador. Quem somos nós para dizer ao soberano o que ele pode ou não pode fazer? Paulo está nos dizendo que nenhuma pessoa aqui na terra tem capacidade de questionar a misericórdia de Deus. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, e aquele a quem eu não quero dar misericórdia, eu endureço. Nós lemos isso aqui no texto. O Filho de Deus foi pendurado do madeiro. E quem é capaz de questionar o que Deus fez com Jesus Cristo? Você se pergunta: Senhor, por que tu fazes isto comigo? Mas nunca perguntou por que fizeste com o teu próprio filho. Ninguém pode questionar os desígnios misericordiosos de Deus e os desígnios da justiça divina, porque Deus exerceu justiça sobre o Filho dele. Ele pode exercer misericórdia conosco. Isso é belo. Uma pergunta aos objetores: você já mostrou misericórdia a perdidos que declaradamente são seus inimigos? Eu fui ver um filme ontem à noite com a minha família, chamado está passando no cine ali perto do campo do Palmeiras. A Forja. Isso, obrigado, é isso mesmo, A Forja. O principal ator do filme odeia o pai dele. Ele nem imagina na possibilidade de... Eu estou contando o filme, vocês não vão assistir, né? Odeia o pai dele, porque o pai dele abandonou a mãe dele, e era impossível para ele perdoar. Tanto mal o pai dele havia feito à mãe dele. Você já mostrou misericórdia a gente que perseguiu você, a gente que maltratou você? Pois Deus fez assim. Deus fez com que pecadores como nós, odiosos de Deus, recebessem da parte dele misericórdia. E ele tem misericórdia de nós por causa de Cristo, porque Deus não perdoa ninguém se o que devem a ele não é pago. O perdão de Deus vem por causa do pagamento que alguém faz do débito. Deus não perdoa de graça, irmãos. Você fala assim: mas eu aprendi na igreja que a salvação é pela graça. É graça, você não paga nada porque alguém paga. Você não paga nada, mas Deus recebe. E Deus recebe porque outro paga no lugar. Mas você devia pensar um pouquinho quando você destrata Deus, quando você afronta Deus com as suas questões. Deus escolhe salvar a quem quer, nós lemos no texto. Deus resolve endurecer também a quem Ele quer. E Paulo poderia ter corrigido a pergunta feita pelos seus objetores, mas ele não corrige, simplesmente ele replica apontando para a soberania divina e para o dever dos homens de se submeterem a Ele.
A resposta de Paulo é um apelo ao silêncio. Ele próprio não responde porque ele não entende o que é um segredo de Deus. Quando termina o capítulo 9, 10 e 11, ele fala assim, como que a fumaça saindo da sua cabecinha careca, ele disse assim, olha o que ele disse no final do verso 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão impenetráveis ou inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe desse a ser restituído? Porque de Deus e por meio de Deus e para Deus são todas as coisas, a Deus pois a glória eternamente, amém. A cuca de Paulo fundiu quando ele tratou dessas coisas. Ele não tinha compreensão, como nós não temos, da razão última pelas quais as coisas acontecem deste mundo. Mas Paulo afirmou que ele é criador, que ele é oleiro, que ele é soberano, etc, etc. E nós devemos aprender a render graças pelo que ele é, pelo que ele faz. A escolha que Deus faz para alguns da salvação e o endurecimento de outros são coisas verdadeiras. A pergunta que Paulo levanta é de difícil resposta. Não sabemos por que Deus resolve fazer assim e assado. Mas devemos crer que Ele faz assim, porque devemos reconhecer quem Ele é. Portanto, não compare Deus com você. Você é pequeno demais. Deus tem o direito de fazer o que Ele quer. E nós não temos o direito de questionar o que Ele faz. Feche a sua boca, porque você é pequeno demais para penetrar os profundos arcanos, os mistérios de Deus. Há muitos perigos, vários perigos de contender com Deus, de questionar Deus. Primeiro, quando discutimos com Deus, estamos julgando as suas ações. Nós nos colocamos na posição de juízes do que Deus faz. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? O vaso moldado não pode dizer ao moldador: por que me fizeste assim? Tu não podes fazer perguntas como essas a Deus, porque a diferença entre ti e Deus é maior do que a diferença entre o barro e o oleiro. Desde o princípio do mundo, a criação deixou claro que Deus retirou o homem do barro. E ele continua a ser barro, e nunca passará de barro nas mãos do oleiro. Um filósofo como é que chama o país? Ele é Søren Kierkegaard. Não. Dinamarca, obrigado. O filósofo dinamarquês. Quem és tu, homem? A tua mente não te lembra de coisas tão óbvias. Nem o país do Kierkegaard. E ele disse que existe uma distância qualitativa e infinita entre Deus e os homens. A despeito de ser um filósofo incrédulo, ele estava certo. A distância entre nós e o Criador é insondável. Ele sempre permanecerá Deus, e nós sempre permaneceremos criaturas finitas, fracas, porcas. Qual é os outros adjetivos que eu usei? Perverso, o que mais? Verme.
Tudo isso cabe em você, nada disso cabe em Deus. Não critique Deus para que não sejas encontrado em falta diante dele quando ele te avaliar. E saiba de uma coisa, um dia você vai topar de frente com ele. Sério? Um dia você vai se encontrar com o Criador. Eu e a Zeli em casa, a gente é meio julgador, não jogador, julgador. E quando morre o incrédulo, a primeira coisa que nós conversamos, já está com o chefe, já está com o Criador, nós vamos ficar face a face com ele. Portanto, não botem Deus no julgamento que vocês fazem. Não escrutinizem Deus. Há muitos que fazem assim, mesmo nos dias de hoje, dentro da igreja evangélica. Eu conheço gente da igreja evangélica, que vou dar o nome a um boi, e um baita de um boi. Silas Malafaia. Ouvisse uma palavra como esta, isso é doutrina do diabo. Eu já o ouvi dizer. Há muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas, das mais variadas, inclusive dentro da nossa igreja, que têm soberba e arrogância e não admitem o modus operandi de Deus, não admitem o modo como Deus trabalha, não admitem as coisas que Deus faz. Não coloque Deus sob júdice. Quem coloca na posição de juiz se coloca acima do julgado. O verso 20 do texto que demos é como se Paulo dissesse: Deus não está sendo julgado aqui, tu estás na corte errada, Deus não está em julgamento. Paulo não está tentando fugir do problema, ele está deixando as coisas nos seus devidos lugares. Segunda coisa, segundo perigo. Quando você discute com Deus, quando tu discutes com Deus, tu duvidas do caráter dele. Tu duvidas do caráter dele. Quando questionamos as ações de Deus, nós estamos dizendo que o seu caráter não é de bondade, nem de justiça, nem ele é verdadeiro ou outra coisa qualquer. Quem és tu para pensar uma coisa dessas de Deus? Quem somos nós para questionar as obras de Deus? Ele é o Altíssimo, tremendo, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é imutável, ele não depende de ninguém, ele é independente. Que tamanho você pensa que ele é para você criticá-lo? Você é topetudo para criticar quem é menor que você. Mas você não ousa levantar a mão contra o seu chefe porque você tem medo de ser mandado embora. Você não levanta o dedo contra os grandes porque você tem medo dos grandes. E eu pergunto, e de Deus você não tem? Deus não faz as coisas como nós desejamos. Ele é soberano o suficiente para fazer as coisas do jeito dele. Terceiro perigo. Quando discutimos com Deus, nós duvidamos da sua sabedoria e da sua capacidade estética. É costume dizer que nós, seres humanos, somos a obra-prima de Deus, porque foi a última e a mais bela criação de Deus. Na verdade, a mulher é a última. Outras partes da criação são imensas, são espantosas, mas o ser humano foi criado de um modo diferente de como foram criadas as outras criaturas. Deus pôs a sua beleza em nós, Deus pôs a sua imagem e semelhança em nós. E quando examinados a alma e o corpo dos seres humanos, podemos ver a sabedoria e o senso estético de Deus. Se você é médico, você pode perceber quão sábio Deus é ao fazer o seu corpo e ao criar a sua alma. As complexidades que há no corpo, as complexidades que há na alma, as riquezas de coisas belas e preciosas nos fazem levantar os olhos para cima e dar graças a Deus. Bom, quem não é crente não faz isto.
Eu tenho uma filha, eu e aquela mulher assim, temos uma filha médica. E eu estava falando para ela, os médicos são muito soberbos. Tem médico aqui? Tem, né? Levanta a mão você que é médico. É muito obrigado. É muito comum entre médicos a incredulidade. Então minha filha falou assim, ela é neurologista. Eu falei, pai, os médicos são incrédulos mesmo. Eles pensam que são deuses. Mas pai, os neurologistas têm certeza. Deus pôs a sua beleza em nós. Esses caras, viu, irmãos, deviam ser os mais crentes quando eles olham a beleza da criação nossa, o lado estético nosso, a sabedoria dele ao nos fazer. Esta parte que está aqui dentro, a cachola, o miolo, é uma coisa extraordinária. Quando examinados corpo e alma, nós podemos ver a sabedoria e o senso estético de Deus. Que junção maravilhosa o corpo é com a alma. Não há nenhum outro ser que Deus criou que seja maior, mais belo, mais sábio do que o homem. Ambas as partes refletem a sabedoria e o senso estético de Deus. Portanto, não discutas comigo como eu te fiz, homem. Tu és feitura, lembra? Ia pedir para cantar assim, mas esqueci. Tu és feitura, eu sou o autor. Tua vontade, ó Deus, faze. Eu pus em ti a minha glória. Eu tenho bom gosto naquilo que eu faço. Quarto perigo. Quando nós discutimos com Deus, nós mostramos que desconhecemos o que Deus pensa de nós. Deus fala, aliás, você não devia preocupar-se muito com o que as pessoas pensam sobre você. Acharia bom se vocês se preocupassem com o que Deus pensa de vocês. O que Deus pensa de vocês é a coisa mais importante que vocês deviam levar em consideração. É com base nesse texto de Isaías 64 que Paulo escreve os versos de Romanos que estamos estudando rapidamente. Tu tens que aprender a ver o mundo como Deus vê, ver os seus conterrâneos como Deus os vê. Tu estás enganado no teu coração quando tu julgas a Deus, quando tu pões Deus debaixo do teu escrutínio. Quinto ponto, quando contendemos com Deus, poderemos ser severamente punidos. Veja o que o tio Isaías disse no capítulo 45. Ai daquele que contende com o seu Criador. A expressão ai é muito severa. Tomara sobre nós não haja nenhum ai. Você não escapará de punição se você questiona o modus operandi de Deus. Tu és feitura dele. Tu és caco. Tu não passas de outros cacos. Quando criticamos o modus operandi de Deus, nós estamos dizendo que somos mais inteligentes que Ele. Ainda que sejamos seres inteligentes, a nossa inteligência não é somente limitada, mas ela é afetada pelo pecado. Em teologia a gente chama de efeitos noéticos do pecado, ou seja, efeitos do pecado sobre a mente. Você não pensa como devia pensar, você não avalia as coisas corretamente, você pensa erroneamente e você acaba se colocando na posição de Deus. Quando criticamos o modus operandi de Deus, nós estamos dizendo que se nós fôssemos Deus, nós faríamos melhor do que Ele fez.
Deus é juiz e Ele vai trazer julgamento sobre este mundo a qualquer hora. E eu espero que Ele faça isso logo, porque se eu fosse Ele, já teria feito. É assim que a gente pensa. Se eu fosse Deus, já teria tirado esse governo do país. Se eu fosse Deus, eu teria mandado matar fulano, beltrano, ciclano. Vocês sabem de quem eu estou falando. Não. Quando você critica o modo como Deus trabalha, você está dizendo o que você faria se você estivesse no lugar dele. Cuide que isto não aconteça com você. Eu vou terminar. Vocês têm razões de sobejo para, ao invés de discutir com Deus, você tem razões 1000 para louvar o nome dele pelas coisas que aconteceram na sua vida. Se eu perguntar aqui, quem é crente em Cristo Jesus de verdade? Boa parte dos senhores levantaria a mão. A graça de Deus atingiu você, às vezes na sua infância, ou na sua adolescência, na mocidade. O fato é que há algumas pessoas aqui que eu estou vendo que são da minha época aqui. Nós devemos dar muitas graças a Deus pelas suas misericórdias, pela sua paciência, pela sua tolerância conosco, pela sua longanimidade, pela sua bondade amorosa e pelo seu amor bondoso. Nós temos muitas razões para dar graças a Deus, não somente pelos 100 anos da igreja. Veja a sua vida, veja quão bondoso amigo é Cristo, quão bondoso Ele tem sido na sua vida. Se Ele não é bondoso com você, você está lascado, tá? Se Ele não demonstrou o amor dele com você, você está perdido. Mas Ele pode fazer isso com quem Ele quer. E Ele dá o que Ele quer a quem Ele quer. E Ele deixa de dar o que Ele quer a quem Ele quer. Quando você entender isto e crer no coração, você será um homem ou uma mulher louvante a Deus. Você vai olhar para todas as coisas e render graças a Deus. Portanto, lute contra a sua inclinação pecaminosa. Lute contra o desejo de você se rebelar contra Deus. Lute contra discutir com Ele. E Deus o abençoe. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê a paz. E tenha misericórdia de você, se compadeça de você hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.